Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma live devocional. Glória a Deus. Acabamos de chegar. Acabamos não, né? Chegamos agora há pouco do culto jovem. A cachorrinha está passando bem, graças a Deus, que ela fez. A gente castrou ela, né, na quinta-feira. E ontem ela passou o dia sem comer. Eu estava preocupadíssima. Mas, graças a Deus, à noite ela começou a comer, né? Eu fiz uma chantagem emocional, chorei pra caramba. Eu falei que ela precisava comer, que eu tava ficando preocupada. E ela acabou que comeu. Funcionou. Aí hoje ela já acordou mais disposta, comeu churrasco na hora do almoço, né? E ela tá bem, graças a Deus. E hoje é aniversário do meu amor, né? Do meu marido. A gente comemorou aí o dia inteiro, porque hoje ele está de plantão trabalhando. Por isso que ontem eu não gravei o devocional, né? E sábado geralmente eu não gravo. Mas como eu não gravei ontem, eu estou gravando hoje. Eu esqueci de botar o tema aí na live. O tema hoje é abundância divina. Abundância divina. E a gente vai ler 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. Abundância divina. 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. Vai dizer assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tudo a ver com o que eu andei refletindo aqui durante este dia, né? No meu primeiro devocional, né? Que eu estou lendo a Bíblia por mais uma vez, usando uma estrutura para ler a Bíblia em um ano, né? Que foi dada pela igreja. Então, eu estou seguindo direitinho, graças a Deus. E hoje eu li Esté 1 a 4, né? Mais cedo. Esse devocional eu não compartilho, eu compartilho esse outro que eu faço aqui diariamente também, que é desse livrinho aqui, que ele é, desde o ano passado eu utilizo esse livro aqui, um livro baratinho, né, e muito bom para a gente acompanhar um estudo bíblico. Então, a abundância divina. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Destaque, versículo 14. Eu esperava 8 bananas. Em vez disso, abri as sacolas de compras por delivery e encontrei 20. Rapidamente percebi que, ao mudar de país, deixei de comprar em libras e agora compro por quilo. Eu encomendei 3 quilos e não 3 libras de bananas. Com tal abundância, fiz minha receita de bolo de banana muitas vezes e pude compartilhar essa bênção com outras pessoas. Ao amassar a fruta, pensei nas outras áreas da minha vida, nas quais recebi em abundância, e cada lembrança levou-me de volta a Deus. Parece que Paulo teve experiência semelhante ao refletir sobre a abundância de Deus em sua vida.
Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo pausa para descrever sua vida antes de conhecer Jesus, descrevendo-se como perseguidor e violento, o pior dos pecadores. No quebrantamento de Paulo, Deus transbordou generosamente graça, fé e amor. Após relatar toda a abundância de sua vida, o apóstolo não pode deixar de expressar louvor a Deus, declarando-o digno de toda honra e glória para todo sempre, que está lá no versículo 17. Tal como Paulo, todos nós recebemos uma transbordante graça quando aceitamos a oferta de Jesus de resgatar-nos do pecado. Façamos uma pausa para refletir sobre todas as bênçãos resultantes disso, unindo-nos ao grato louvor de Paulo ao nosso generoso Deus. A reflexão é: você já experimentou a abundância de Deus em sua vida alguma vez? Então, a gente está falando de abundância divina, de provisão divina, né? Porque eu não sei você, eu sei de onde Deus me tirou e isso é abundante na minha vida. A gratidão que eu tenho de Deus. Hoje eu fui no culto jovens com os meninos e pregou uma irmã que ela é maravilhosa e ela é uma menina assim que teve uma transformação muito grande na vida dela, né? Ao começar que ela tinha distúrbio da questão de gênero, ela tinha muitas guerras internas, uma pessoa que vivia uma vida desregrada como eu, e hoje ela, nossa, eu fiquei tão feliz de ver ela pregando com ousadia, sabe? Denunciando, e ela falou sobre a gente ter disposição no reino. Que a gente cuida de ter disposição para tantas outras coisas, mas não tem disposição para a obra de Deus, de fato. Tem quando há algo em troca, quando algo vai nos beneficiar. Estou falando a grande maioria, ela falou sobre isso. E aí eu cheguei aqui, estava dando uma olhada em alguns vídeos para poder depois engajar esse daqui meu, né? Faz parte, curtir, compartilhar essas coisas. E eu repostei aí no meu perfil um vídeo, eu não sei o nome daquela pastora, que estava na unção da ousadia, viu? Porque tudo que ela está falando ali é verdade. Tudo que ela está falando ali é verdade, infelizmente, né? E estão fazendo, eu sei que muitas pessoas acabam não querendo estar nem em igreja por causa de tantas decepções, de tantas coisas erradas que a gente tem visto. Mas o Senhor, que é soberano, Ele já tem falado que Ele vai tirar dos altares os lobos vestidos de cordeiro. E isso tem sido denunciado veemente, né? Hoje eu refleti ali no momento que eu estava lendo Esther, do 1 ao 4, toda aquela situação de Mardoqueu, de Radassa, né, ter sido preparada ali para aquele concurso de beleza do rei. E aí eu refletia, se fosse nos dias de hoje, o quanto que esse tio não seria criticado no meio do povo evangélico cristão por colocar uma sobrinha para participar de um concurso de beleza para ser esposa do rei, tendo em vista que ela era judia, né? E que ninguém sabia que ela era judia. E também ninguém sabia do propósito de Esther. Eu não estou dizendo que a gente tem que andar aí por lugares que a gente não deveria. Mas eu estou dizendo que tem coisas que têm propósito. E no tempo certo, na hora certa ali, Esther
Mardoqueu pode ter sido muito criticado por ter colocado a Radassa ali naquele meio, para passar um ano ali recebendo tratamentos para ver se seria escolhida para ser rainha. Rainha de um povo no qual os judeus estavam ali como escravos. O que seria nos dias de hoje uma situação dessa? Com que olhar nós que nos batemos no peito dizendo que é cristão, teríamos em relação a Mardoqueu, né? E, no entanto, no momento certo, a rainha Esther conseguiu a liberdade do povo, daquele decreto, né, que sordidamente Amã criou ali para eliminar o povo, mas ele não esperava. E Mardoqueu falou que ela não era para ela se acovardar, porque quem sabe não foi para isso que Deus tinha a designado como rainha, e que se ela não fizesse nada, Deus certamente se levantaria de outra forma para fazê-lo. Então, a reflexão da abundância divina tem a ver com entendimento de propósito, tem a ver... Boa noite, Vini. Boa noite, Vini. Então, o que tem a ver, essa abundância divina, tem a ver com a gente entender sobre propósito, tem a ver com a gente entender que a gente não está aqui para julgar o outro. Eu costumo falar, amém, que a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não tem esse propósito de julgar. Deus falou comigo em 2011, através do livro da Joyce Meyer. Como é que é o nome do livro, meu Deus? O Campo da Batalha da Mente. O Campo da Batalha da Mente. E foi através desse livro que Deus falou comigo que não precisava de júri popular. O que estava acontecendo comigo naquela época? Rapidinho aqui. Eu ia para o culto e tudo me incomodava. Os jovens botando o pé no banco, várias coisas me incomodavam na medida que, se terminasse o culto e você me perguntasse qual foi a palavra, eu não ia saber te dizer. Então, eu estava perdendo a minha bênção, eu estava perdendo tudo de tanto um olhar crítico dentro da casa do Senhor. E neste dia, eu li lá, e ela falava muito claramente, usando textos bíblicos, que o reino, que Deus não precisa de júri popular. Entenda isso, irmãos. Júri popular. O que é júri popular? O júri popular é um júri popular que está ali naquele momento da audiência ali, entendeu? Para também julgar, junto com o juiz, ok? Deus é juiz e ele não precisa de júri popular, ou seja, é ele que julga, porque ele sonda os corações. Nós não estamos aqui neste mundo para ficar apontando. A gente pode denunciar, sim, claro, os erros macros, as coisas que têm acontecido dentro das igrejas, os grandes líderes, o que têm feito com as pessoas. E a gente tem N denominações, N igrejas para a gente escolher congregar. E a gente fazer a diferença. Porque a igreja é lugar de gente doente. É o hospital da alma, do espírito. Entendeu? Então a gente vai ter confusão, vai ter erros, é família, vai ter tudo isso. Mas existem coisas que é com ordem e decência e coisas que são doutrinas que estão aqui, como designar diáconos, como fazer isso,
como o pastor deve proceder. O pastor, ele tira o carrapicho, ele larga 99 e vai atrás de uma. Essas coisas a gente tem que denunciar. A gente tem que bater o pé e a gente tem que querer que seja desta forma. Querer que seja dessa forma. Lutar para que seja. Porque a essência, se você para pensar numa igreja, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, como que era, você consegue hoje em dia olhar e saber se aquela pessoa é crente ou não pela maneira que ela se veste, pela maneira que ela anda, pela maneira que ela fala? Não, tá tudo muito igual. Então tem alguma coisa errada, irmãos. A gente não pode dizer que não tem alguma coisa errada, porque tem uma coisa muito errada. Sabe? O coração do ser humano está se esfriando por causa do mundanismo que entrou dentro do nosso coração, dentro da igreja, porque a igreja somos nós. Mas eu digo, quando eu estou me referindo aqui, igreja-templo, onde as igrejas que se tornam igrejas diariamente, orando, jejuando, vivendo a palavra no dia a dia, em casa, no trabalho, na fila do banco, em qualquer lugar, vão se encontrar com outras igrejas dentro de um templo para adorar ao Senhor. Ou seja, o louvor não é para te agradar, a palavra não é para te agradar, o louvor é para agradar a Deus, a palavra é para edificar-nos, mas não é para agradar, e tem que ter, eu não senti o mover hoje. Ei, o problema está na gente. Porque se a gente não sentiu, porque a gente não estava sensível ao Espírito Santo. Agora, quando tem coisas erradas acontecendo, quando tem pessoas despreparadas, porque muito se usa o dizer de que Deus capacita. Mas aqui na palavra está escrito os desígnios para que uma pessoa seja diácono. Está escrito, então não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa que vai ser presbítero, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa que vai ser ordenado pastor, não é de qualquer jeito. Ah, é Deus que levanta, mas tem muito líder achando que é Deus levantando pessoas, e é por isso que as coisas estão do jeito que tá, tantos escândalos e tantas coisas acontecendo. Então, quando a gente fala aqui já tô em novembro. Peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu esqueci. Da abundância divina. A gente fala de muito além da abundância financeira e de bens. Mas uma abundância de paz de espírito, é uma abundância de vontade, de amor, de cuidar de almas, de fazer pelas pessoas aquilo que um dia fizeram por nós, de se dedicar, de renunciar. O reino de Deus não é feito só de ganhos, é principalmente de renúncia. Nós devemos renunciar à nossa carne todos os dias a gente é propenso a errar, a julgar, a tropeçar. O problema é a gente permanecer no erro, porque hoje em dia, alguns lugares, alguns templos, alguns líderes passam a mão na cabeça dos liderados por causa do dízimo, sabe? Porque não pode perder a pessoa, porque a gente tem um monte de ovelha que é tudo dodóizinho, que se você arrancar um carrapicho, ai, doeu, acho que eu vou embora. Sendo que a gente tem que ser maduro também o suficiente e buscar essa maturidade em Cristo Jesus de saber ser exortado
corrigido e entender que a gente precisa melhorar sim. Mas o que tem muito acontecido é da gente não ter referência no altar. E como é que a gente vai ser corrigido por alguém que não é referência para nós? Então, queridos, se não é referência para você, busque alguém de referência. Vá para algum lugar que você tenha aquela liderança como referência. Sabe? Mas não fique sem buscar. O tempo tá difícil, os dias estão muito difíceis, a atmosfera tá pesada, o mundo espiritual tá botando pressão em cima da gente. E se a gente não tiver firme, olha, eu tenho visto, meu Deus, e eu tô falando aqui não é por julgamento, eu fico triste. Eu tenho visto pessoas que estão se perdendo por causa de like, tá bom? Por causa de modinha de rede social, pessoas cristãs que estão achando que estavam perdendo as suas vidas por estarem renunciando e servindo a Deus. E que hoje declaram que agora elas se encontraram, que elas são elas mesmas. Mas estão perdendo a sua salvação. Porque estão mais parecidas com as pessoas do mundo, tá mais mundano do que cristão. É muito triste. Eu não posso criticar a pessoa, mas eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso abraçar se a pessoa um dia me procurar e o Espírito Santo de Deus me tocar, de falar a verdade. Porque há uma cegueira pela luxúria, pelos likes, pelos elogios, há uma cegueira. Isso, nada disso me importa. Eu costumo falar, e poucas vezes que eu preguei, eu contei esse testemunho, eu já fui atriz, já fui modelo, já dei muito autógrafo, recebo até hoje da Rede Globo, às vezes quando eles vendem os negócios que eu trabalhei. Quando eles vendem para outros países, eu ainda ganho um trocado. Esse ano, no início do ano, recebi. Então, assim, tudo que um adolescente, uma jovem ou até uma mulher que queira fama, que antigamente você tinha que sair em capa de revista, antigamente, para você ter isso, você saía nas capas dos jornais, na televisão, e aí você tinha fama. Hoje em dia, não. Hoje em dia você posta coisas até falsas feitas por IA para você receber like, elogios, e isso vai trabalhando o ego das pessoas. E muitas pessoas estão se vendendo e se perdendo com isso. Entendeu? Então eu falo, se eu quisesse fama, se eu quisesse likes na minha vida, eu não teria saído da onde eu saí. Eu permaneceria lá, talvez estaria lá até hoje, fazendo até mais sucesso do que eu já fiz, entendeu? Mas não estou. Abri mão. Conheci fama, conheci dinheiro, andava de jatinho, jet ski, lancha. Eu sei o que é uma vida de luxo. Eu sei. Mas nada disso te traz paz. Nada disso te traz alegria. Nada disso, é tudo momentâneo. Quando você deita lá no seu travesseiro, há choro, há solidão e muitos outros sentimentos, mistos de sentimentos. Então, eu posso garantir que essa era, eu posso garantir, essa era de likes, de curtidas, de elogios nas redes sociais, isso está acabando com o emocional das pessoas, está acabando com a identidade das pessoas, está acabando com a salvação das pessoas. As pessoas estão se vendendo e se rendendo a esta modinha, fazendo dancinhas, fazendo caras e bocas, fazendo dublagem, fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. Eu tô falando de cristãos, tá bom?
Estou falando de cristãos que já conhecem a palavra de Deus, que já tinham se rendido ao Senhor, que já estavam vivendo uma vida de renúncia, que agora estão se rendendo a esse tipo de coisa. E fora as pessoas que também não são cristãs e que não sabem que estão se envolvendo em coisas que jamais imaginaram que iria fazer mal, pessoas, influências se suicidando, como aconteceu com a menina que eu não sei se é Café. Eu vi aqui um vídeo, eu não conhecia, eu não seguia, entendeu? De uma menina que se suicidou, estava sofrendo ameaças, eu não sei exatamente direito. Mas por que essas coisas acontecem? Porque é toda hora que entra alguém no nosso privado, entendeu? Tentando pessoas entrando no nosso privado, tentando nos testar, sei lá o quê, tentando nos tirar da presença, tentando seduzir com algum tipo de coisa, tentando passar golpe, tentando envolver as pessoas emocionalmente para depois extorquir dinheiro. E a gente aí se as pessoas não estão preparadas, não estão espertas, não estão supridas, porque eu não sei o que passa na cabeça de um indivíduo, entendeu? Que entra no privado de uma mulher que está falando da palavra de Deus, que está com aliança deste tamanho aqui no dedo, que é muito bem casada, graças a Deus, tentando algum tipo de conversa que não tem nexo algum para ver se a mulher é uma máscara, só pode ser. Para ver se a mulher é corrompida. Talvez tenha encontrado um bocado por aí que emocionalmente não são supridas ou que não são fiéis a Deus, porque antes de eu ser fiel ao meu marido, eu sou fiel a Deus, aos meus princípios da palavra. Então, são pessoas sem escrúpulos, que entram numa live de uma pessoa que está falando da palavra de Deus e está pensando em pornografia. Entendeu? Que eu já cansei de ter que silenciar pessoas nas lives. Isso é uma falta de respeito a Deus. Não tá me desrespeitando somente. Sabe? Não tem temor a Deus. Porque sabe-se lá o preço que vão pagar por estarem fazendo esse tipo de coisa. Então a gente precisa o quê? Viver a abundância divina na nossa vida, em todas as áreas, e clamar por isso, sabe? Senhor, eu quero ser abundante na tua presença, eu quero ser abundante da tua presença, eu quero ser abundante da tua palavra, eu quero ser abundante da paz que excede todo entendimento, eu quero ser abundante das suas bênçãos, eu quero ser instrumento em tuas mãos, eu quero ser abundante de disposição. Eu poderia aqui, eu tinha total direito, hoje foi aniversário do meu esposo, entendeu? Eu desde ontem de madrugada que eu tava na cozinha, que eu fui fazer um bolo para disfarçar, pra gente cantar parabéns de manhã, para disfarçar que ia ter o bolo surpresa mais tarde. Depois eu fiz comida, porque meu cunhado veio para cá para fazer um churrasco. Eu fui levar os meninos no culto dos jovens. Olha a hora que eu tô fazendo a live, vai dar 1h da manhã. Eu poderia falar, não, Senhor, eu tô cansada. Tô cuidando de uma cachorra que tá operada. Mas não. A gente precisa se dispor sim. Sabe-se lá, esta live, se não vai alcançar alguém, se não vai edificar a vida de alguém que tá desigrejado por causa das decepções que teve com fulano, com beltrano, com liderança tal, com não sei o quê. Queridos, a gente serve a Deus, aos homens também através de Deus, mas a gente tem que ter discernimento. Agora, se eu não conhecer as escrituras sagradas, como é que eu vou ter força para lidar com as coisas do jeito que estão agora? O que eu não posso é não estar. Porque eu preciso estar para fazer a diferença. Eu preciso estar para quando eu tiver a oportunidade eu ser usada por Deus na palavra para falar.
Eu preciso estar para que os meus filhos vivenciem o estar. Para que eles tenham memórias. Porque se a gente fica só em casa, acontece isso, acontece aquilo. Quando a gente vê, a gente não orou, a gente não fez culto do lar, a gente foi roubado. E com isso os nossos filhos ficam longe da presença. Se eu não tenho a presença, meus filhos não vão ter. Eles não vão fazer o que eu falo, eles vão fazer o que eles me vêm fazendo aqui. Fazendo live, joelho no chão, meu esposo acordando de madrugada, lendo a palavra. Aqui em casa é assim. Ninguém mexe em celular, eles não mexem em celular, eles não jogam, eles não fazem absolutamente nada se eles não lerem a palavra antes. E um tem 11 e outro tem 16. Eu não tô sendo hipócrita aqui, eu tô falando a verdade. Tô ou não tô, filho? Sim, ela tá falando a verdade e sempre antes de... Vem aqui. Ah, não. Quer não? Então fala daí. Sempre antes de fazer qualquer coisa, a gente lê a Bíblia. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa realmente se posicionar. Jesus volta a qualquer momento. Tudo que está acontecendo no mundo, essas coisas todas que estão acontecendo, as pessoas, a palavra de Deus diz que Satanás viria e enganaria muitos, inclusive quem? Os escolhidos. Vai vir um monte de filosofia, irmãos. Um monte de conversinha, um monte de coisa. Desde 2020, na época do bichinho, né, da pandemia. Nem sei se eu posso falar esse nome aqui na live, mas agora já falei. Que as pessoas viram que acontecia os cultos online, não podia estar na igreja, e entraram nessa de que não precisa estar na igreja. E muita gente já se perdeu. Muita gente já se perdeu por causa disso. Então vamos acordar. A gente precisa da palavra, a gente precisa buscar a palavra. A gente precisa, eu sei que existem outros livros, que isso aí tá aparecendo nas redes sociais e não sei o que, eu também fiquei curiosa, eu também vi, mas eu vou te dizer uma coisa. Se a gente não tem dado conta nem dessas escrituras aqui, que foram selecionadas e que foram inspiradas por esse poder do Espírito Santo, que transformou a minha vida, que transformou a vida de várias pessoas que eu vi na minha caminhada de 20 e poucos anos de evangelho, e transformou muito minha vida. Vai transformar a sua também. Então aqui, ó, Bíblia Sagrada. Vai para a Bíblia. Vai conhecer as escrituras, vai estudar. Todo dia Deus se revela. Eu leio a Bíblia desde quando me converti há 20 e poucos anos, irmãos. E eu vou te dizer, hoje eu lendo o livro de Esther, de 1 a 4, me deu esse estalo. Eu acho que foi ontem. Meu marido chegou do trabalho, ele foi dormir quase meio-dia, porque a gente começou a conversar, que a gente conversou, acho que o livro de Atos todo. Sabe, falando ali de tudo que aconteceu, como foi a sequência ali depois de Pentecostes ali, de Atos 2, como que começou a igreja ali, eles se reunirem, a dividirem tudo, e aí depois teve uma divisão, e as pessoas foram espalhadas pregando o evangelho por vários lugares, aí Paulo vai e se converte, a gente estava conversando sobre isso. Aí eles designam os diáconos. Aí são esses os diáconos que não só serviam à mesa, mas foram esses diáconos que foram designados, conforme está escrito lá, homens de boa índole, homens de uma mulher só, homens cheios do Espírito Santo de Deus. Está designado, está lá escrito, vai lá ler, em Atos. Depois designou, foram esses que foram enviados, que foram para várias cidades pregar o evangelho. Há uma sequência ali, há uma doutrina na própria palavra que está se perdendo ao longo dos tempos. Então vamos acordar, vamos buscar, vamos viver a abundância divina. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. 1 Timóteo 14. Que seja assim na minha e na sua vida. Amém? Que nós possamos estar orando
E que você reflita, você já experimentou a abundância de Deus na sua vida? Eu já experimentei e experimento. Só o fato de ter minha casa na presença do Senhor já é a maior abundância que eu poderia viver depois da minha salvação, depois da transformação da minha vida. E tudo que Deus tem para mim, que fez para mim, Ele pode fazer por você também nesta madrugada, neste dia, nesta noite. Eu não sei a hora que você vai assistir essa live, que eu vou baixar e vou colocar no meu perfil. Mas o que eu tenho para te dizer é que Jesus veio para mim e para você. Ele olha seu coração. Ele não quer que você permaneça do jeito que está. Mas Ele quer transformação. Mas Ele te ama. Assim como Ele me amou, Ele também te ama. Entendeu? Então, é tempo de posicionar-se. É tempo de querer buscar. É tempo de buscar os melhores dons. É tempo da gente se lançar e renunciar à nossa carne de uma vez por todas. Porque a qualquer momento a trombeta toca. O Senhor vem. E você vai ou fica? Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho, rapidinho. Porque quando eu fechar os olhos, eu não vou olhar aqui. Não sou viciada em olhar comentários, tá bom? Se passou algum comentário aqui batido, é porque eu estava concentrada aqui, que é uma live devocional, não é bem interativa, tá? Mas se você tem algum pedido de oração, escreve aí rapidinho. De qualquer forma, eu vou estar orando por todos que entraram nessa live aqui, nem por um segundo, tá? Escreve aí rapidinho. Se não, vou orar. Alguém aqui, deixa eu só voltar aqui, já perdi esperança, sinceramente, não vou realizar meu. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar, Senhor, que sem Ti nós somos, que nós necessitamos de Ti, nos cobre com Teu sangue, Senhor. Nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, meu Deus. Que a paz que excede todo entendimento que só vem de Ti venha sobre as nossas vidas. Que cada pessoa que entrou aqui nesta live, nem que por um segundo, Senhor, possa ter sede de buscar a Tua face, a Tua presença, de conhecer mais de Ti, Deus. E que elas possam experimentar da paz que excede todo entendimento. Que o Senhor entre em seus lares, Senhor, trazendo esta paz, trazendo comunhão, unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, nossas famílias, guarda as nossas mentes, guarda o nosso emocional. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço em especial por aqueles que têm sofrido de insônia, de ansiedade, de depressão, que eles possam, Senhor, colocar confiança completamente em Ti. Tu és soberano, Pai. O futuro te pertence, Senhor. O homem pode fazer os seus planos, mas é o Senhor que dá a resposta final. Que possamos acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, um domingo abençoado debaixo da Tua presença e da Tua paz. Carrega-nos no colo e nos dê uma noite reparadora de sono, papai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até segunda, hein? Tchau.